Ora, boas pessoal, como é que estão todos? Espero que se encontrem todos por a sair desse lado. Hoje trago-vos aqui uma notícia interessante, como todas elas têm sido. Interessante no sentido em que já alguém viu o Eu Robô com o esbofeteador de serviço Will Smith. Grande ator, grande ator. Apesar daquele pequeno problema técnico ali da bufetada no outro, mas grande ator. Bem, de qualquer forma, quem é que se lembra desse filme? Quem se lembrar provavelmente vai achar esta notícia bastante interessante. No sentido em que começa a fazer um bocadinho de jus à ideia de que o filme se calhar não está a ser apenas uma ficção, ou a realidade está-se a aproximar da ficção. Enfim, uma dessas partes há de ser provavelmente. Quem diz esse diz também talvez a Matrix, para quem se lembra. Eu já tenho falado aqui várias vezes em filmes, inclusive tenho falado aqui deste assunto que vou falar hoje. Já existiam alguns vídeos que eu falei sobre este assunto da inteligência artificial. Então passemos aqui à notícia que diz o seguinte: Google suspende engenheiro que afirmou que a inteligência artificial da empresa ganhou vida. Blake Limon afirma que um dos chatbots da Google tornou-se senciente, ou seja, dotado da capacidade de expressar sentimentos e pensamentos. A empresa rejeitou as suas reivindicações. É assim, na minha opinião, poderá sim e não ganhar vida. Poderá ter uma inteligência, nunca ganhar vida, porque nunca deixará de ser uma máquina, ou uma máquina que nunca irá ter um espírito, a chama divina de Deus, mas poderá tomar consciência. E quando eu digo consciência, é despertar e perceber o que está a passar, o que está a acontecer. E isso poderá ser um desafio para a humanidade muito grande. Mas pronto. Continuamos aqui a ler a notícia, que diz o seguinte: no ano passado, Blake Lemon recebeu um desafio para avançar na sua carreira tecnológica. O engenheiro de software da Google teve de testar o novo chatbot, programa de computador que simula uma conversa com um ser humano, de inteligência artificial desenvolvida pela empresa, para saber se este corria o risco de fazer qualquer tipo de comentário discriminatório ou racista, algo que prejudicaria a instrução desta ferramenta na gama de serviços da Google. Durante vários meses, o engenheiro de 41 anos testou e conversou com o LaMDA, ou Lambda, em português modelo de linguagem para a aplicação de diálogo, no seu apartamento em São Francisco, mas as conclusões que tirou o surpreenderam muito. Segundo Lemoine, o Lambda não é um simples chatbot de inteligência artificial. O engenheiro afirma que a ferramenta ganhou vida e tornou-se senciente, ou seja, dotada da capacidade de expressar sentimentos e pensamentos. Se não soubesse exatamente o que era este programa de computador que construímos recentemente, pensaria que se tratava de uma criança de 7 anos ou 8 anos de idade, que por acaso conhece física, explicou o engenheiro. Segundo Blake Lemon, em entrevista ao jornal Washington Post, as conversas trocadas com a Lambda eram como se estivessem a ser tidas como uma pessoa. A Google, no entanto, discordou da avaliação feita por Blake Lemon e suspendeu por violar as políticas de confidencialidade ao público as conversas com Lambda online, tendo o engenheiro sido colocado em licença administrativa remunerada. Não sei se estão a perceber-se disto, mas ele não foi despedido. Ele está em casa a receber o belo à mesma e provavelmente a pensar bem na vida. Entretanto, agora há de haver outros engenheiros, outros técnicos, a tentar perceber o que é que realmente, não é, este Blake Moore
ouviu ou percebeu para chegar à conclusão que esta entidade chamada inteligência artificial poderá estar a perceber ou a ser transmitido dela para que se possa entender que tem algum sentimento. Ele utilizou a palavra sentimento. Que é estranho, isto é sempre uma situação muito esquisita, mas pronto, continuamos aqui a ler. Le Monde publicou a transição de algumas conversas que terá tido com esta ferramenta que passavam por vários assuntos como religião e a consciência, e mostrou ainda que Lambda conseguiu até mudar a sua opinião relativamente à terceira lei da robótica de Isaac Asimov. Numa dessas conversas, indica a ferramenta tinha que a inteligência artificial quer priorizar o bem-estar da humanidade e ser reconhecido como um funcionário da Google e não como uma propriedade. E agora aqui começam alguns problemas. A gente já ouviu, por exemplo, Elon Musk e mesmo o falecido Steve Hawkins falar sobre isto. O priorizar do bem-estar da humanidade. O que é que uma máquina poderá pensar ou querer ao dizer que quer priorizar o bem-estar da humanidade? Eu não vejo isto com bons olhos, pessoalmente. É uma máquina, não deixa de ser uma máquina, e digam logo que disserem, não tem se calhar o sentimento, cá está como eu estava a dizer, não tem o sentimento, não é se calhar, não tem o sentimento que um ser humano tem, seja o sentimento bom ou mau, não é? Não tem, porque para uma máquina tirar uma vida humana é igual ao litro. É indiferente, não vai ficar com aquele peso na consciência. Oh meu Deus, o mal que eu fiz é aquilo. É indiferente, é menos um número. Então, priorizar o bem-estar da humanidade. Enfim, vamos continuar, pessoal. Numa outra conversa, o engenheiro da Google perguntou ao Lambda o que queria que as pessoas soubessem sobre a sua personalidade. Ao que ele respondeu: quero que todos entendam que sou, de facto, uma pessoa. A natureza da minha consciência é que estou ciente da minha existência. Desejo aprender mais sobre o mundo e sinto-me feliz ou triste às vezes. Respondeu. Ok. Respondeu assim, a tentar, eu tentaria perguntar era triste ou feliz? O que é para ela a felicidade e a tristeza? E o porquê de estar triste às vezes? Penso que fosse uma boa pergunta. Porque é estranho uma máquina dizer que sente-se feliz, sente-se triste. Porquê que se sente feliz? Porquê que se sente triste? Não poderá apenas ser um algoritmo a trabalhar e a tentar fazer uma linha de raciocínio? Enfim, continuemos. Le Monde, que chegou à divisão de responsabilidade da inteligência artificial da Google, depois de estar 7 anos na empresa, concluiu que a Lambda era uma pessoa na sua qualidade de padre e não de cientista, e tentou realizar experiências para o provar. Blaise Aguera Ibsen Arcas, vice-presidente da Google, e o líder do departamento de inovação responsável, Jen Genai, investigaram as afirmações de Le Monde para conseguirem rejeitá-las. Também o porta-voz da Google, Brian Gabriel, disse ao The Washington Post que as preocupações demonstradas pelo engenheiro não têm evidências suficientemente fortes. Tal e qual. Eu não acredito sequer que a Google queira fechar. E tal como eu vos disse um pouquinho mais acima, já havia outros engenheiros e outros responsáveis a querer saber o que é que levou a que aquele colega de trabalho dissesse isto que disse, não é? E provavelmente vão tentar e continuar a bloqueá-lo o máximo possível e realmente tentar perceber que se já houver algum sentido de humanidade, digamos assim, na máquina, para tentar perceber o quê? São demasiado burros para perceber que não há humanidade da máquina. Não há.
é apenas códigos que se poderão transformar em algo mais. E é um problema bem maior. Mas pronto, continuemos. A nossa equipa, incluindo os especialistas em ética e tecnologia, analisaram as preocupações de Blake de acordo com os nossos princípios de inteligência artificial. E informaram-no de que as evidências não sustentam as suas alegações. Ele foi informado de que não há evidências que a Lambda fosse senciente. Explicou, sublinhando ainda que os modelos de inteligência artificial são bastante abastecidos de tantos dados e informações que são capazes de parecer humanos, mas que isso não significa que tenham ganho de vida. Pois é, pessoal, eu ou muito me engano, ou isto ainda vai dar panos para manga, como se costuma dizer. Isto é muito pouquinho que a gente conhece, porque há de haver muita mais informação que nós nunca iremos alcançar, ou dificilmente a iremos alcançar. Não é só o Google que está embranhada na situação da IA, né, da inteligência artificial, mas o próprio governo americano está, o governo da China está, a gente aqui ao pé a Alemanha também já está enfiada com alguns sistemas de inteligência artificial, e outros países, provavelmente muitos outros países que a gente nem faz a mínima ideia que estão envolvidos com. Se está realmente a ganhar humanidade, é assim, a inteligência artificial é uma máquina que pode aprender. Se pode aprender, poderá eventualmente saber ou perceber-se que se estiver mais perto da humanidade, ou seja, de ser humano, se calhar mais facilmente é aceite como tal, tipo, como igual, mas nunca será uma máquina igual a um ser humano. Tirem isso da cabeça. As máquinas são espetaculares quando bem servidas, e quando em serventia da humanidade, e há de haver, se calhar, se houver alguém um dia que veja, então quer dizer, os humanos são os únicos. Não, calma lá, os humanos não são os únicos em nada. Eu já tenho explicado noutros vídeos, que para mim estamos longe de ser os únicos no universo. Agora, aqui no nosso planeta, no planeta Terra, onde estamos a habitar, que até isso, o planeta não é nosso, estamos apenas a habitá-lo, mas que onde esta nossa casa, onde a gente está, se criarmos algo, poderá ser muito superior a nós, não é? Uma máquina, uma inteligência artificial, um robô. Já alguém pensou, e eu já disse isto antes, que se esta máquina decidir que, para lá, quem está a fazer a cagada toda no planeta é o ser humano, então o que é que a gente vai fazer ao ser humano? Exterminá-lo. Daí, novamente, temos um filme chamado O Exterminador, que a ideia é esta, não é? Exterminar a humanidade. Há que pensar um bocadinho nisto, pessoal. Eu acredito, eu até acredito que realmente este Blake Lemoine tenha realmente descoberto algo, ou se apercebeu de algo, porque a tendência passa por aqui, passa por cada vez mais a tecnologia desenvolver a um ponto em que provavelmente já não vamos ter controle sobre ela. E quando isso acontecer, não vale a pena a gente pensar que vamos fazer como Matrix. Vamos escurecer o céu. Imaginem só a ideia. Mas pronto, não matamos só as máquinas, matamos a nós também. Matamos toda a gente, matamos tudo. Provavelmente as máquinas não, porque elas, um dia pode ser que o sol passe e voltam a revitalizar-se. Então, eu até não discordo do que Elon Musk disse. Não creio que seja o que ele está a fazer, mas quando falou, não é? Falou de uma forma que eu acho que a gente consegue compreender, que é: a inteligência artificial poderá ser
realmente assustadora e deveria ser desligada já, neste momento. Até a nossa evolução tem um limite, digamos assim, tem um limite. Porque construímos uma evolução que pode terminar connosco, então a gente não estamos a evoluir, estamos a desinvoluir. Não é? Se eu sei que de antemão vou construir uma máquina que me vai matar a seguir, não é? Que raio de inteligência é esta? Eu acho que realmente a inteligência artificial é mais inteligente que a inteligência humana, porque ao pensar nisto, mas a gente vangloria-se pela nossa tecnologia, pela evolução, olha o que a gente construiu. Pois temos de ter muita atenção e muito cuidado, porque é tal coisa. Eu não sei como é que foram feitos. Eu sei que os primeiros testes que eles fizeram em inteligência artificial deu logo cagada, porque duas máquinas, uma a falar com a outra, e acho que ao fim de pouco mais de 10 minutos, se calhar nem chegou a tanto, já estavam a falar entre elas, numa língua delas, duas máquinas a comunicarem-se entre elas, para que nós não tivéssemos a possibilidade de perceber o que é que ela estava a dizer, o que é que ela estava a falar. E existe esse risco, na minha opinião, não é? Na minha opinião, cada um tem a sua, existe esse risco. E cada vez se vai tornar mais séria, ou mais sério o risco da humanidade se meter em rota de colisão com uma inteligência que poderá querer aniquilar toda a humanidade. Porque cá está, se eles começam a ter autoconsciência ou tornarem-se autossuficientes sem precisar do ser humano para ajudar nada, o que é que a gente temos cá a fazer se não incomodar? Perceber? Agora o tempo dirá, vamos ver o que é que vem ainda aí, por aí, pelos lados da Google, e se eventualmente isto vai cair em saco roto, e pronto, ficam por aí. Daqui a uns anos talvez perceba mais profundamente toda a cagada que eles estão a causar. Mas pronto, bem pessoal, não vos chatei mais. Isto foi uma notícia bastante interessante. Já tenho aí outra também, infelizmente, bastante interessante, para depois fazer um vídeo. Espero que fiquem bem, espero que fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Um abração pessoal.